Oh, glória a Deus. Que Deus ilumine, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que nos concede a graça e a honra de podermos juntos estudarmos, mais um episódio da série Milagres de Cristo, e com isso, pouco a pouco, indo nos aproximando cada vez mais de Deus. O que é interessante é que a Bíblia, ela é extremamente inteligente em cada uma das suas colocações, em cada uma das suas afirmações, em cada um dos seus posicionamentos. Por exemplo, no estudo bíblico, até algum tempo atrás, estudamos bastante o livro de Isaías, e sobre o tempo que nós estamos vivendo, por diversos momentos, o Senhor, Ele citou trechos de Isaías, como Isaías 3, que se refere ao tempo que a gente vive hoje. Inclusive, usando um dos profetas dele, ele mandou um outro versículo de Isaías para que eu lesse, também fazendo menção a este tempo. Então, com isso, a gente vai se aprofundando cada vez mais no conhecimento, não para nos tornarmos juízes melhor, julgar melhor o outro. Eu sempre tive para mim, eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas. O que as pessoas fazem ou deixam de fazer é problema delas com Deus. Se está no erro, se está no pecado, se está vivendo certo, se está vivendo errado, amado, não é função minha isso. Eu nem acho graça nessa questão de ser juiz. Eu prefiro mais a parte de ensinar a palavra de Deus do que a parte de juiz. Então eu foco muito nisso. E aqui nós estamos vendo um trecho da Bíblia que eu acho que é o que mais chama a atenção, é as muitas referências que Deus faz com relação ao inferno. Primeiro, ele é repetitivo dizendo, o fogo nunca se apaga, descrevendo quem for para lá é eterno, não tem dia para sair, não tem prazo a cumprir. Lá é um caminho só de ida, não tem volta. Segundo, lá, e aqui ele está se referindo muito ao Hades, quando a gente fala de céu e de inferno, acaba se generalizando muito. Porque no inferno, o inferno que a gente conhece, ele ainda está lacrado, fechado, não tem ninguém lá. Na Nova Jerusalém, da mesma forma, né? Então, quando a gente fala de céu ou de paraíso, nós estamos falando de lugares intermediários. Quando a gente fala de inferno, por exemplo, são 3 níveis, né? Sabe um subsolo de um prédio? Tem o nível 1, nível 2, nível 3, né? O inferno é bastante semelhante a isso, né? O nível 1, que eu conheço como prisão eterna, inclusive a minha esposa gravou um podcast agora há pouco tempo, com a missionária Cledi, ela já esteve em arrebatamento lá na prisão eterna, no mínimo 2 vezes que eu me lembro agora, né? E ela relata no seu testemunho como é lá. O que é o arrebatamento que a gente fala, né? Muito se fala na internet, a pessoa deitou, dormiu e sonhou, assim por diante, né? Mas às vezes que a minha mãe ela foi arrebatada, aconteceu mais ou menos assim. Ela deitou para dormir, como acontece normalmente, e de repente ela estava em pé do lado da cama. Ela enxergava o corpo dela deitado, ela enxergava o pai deitado. E o anjo que estava acompanhando. E ela foi levada por esse anjo na primeira vez que ela foi, era uma espécie de o lugar que ela esteve, era tipo um labirinto muito escuro, onde as pessoas caminhavam, e tentando sair de lá desesperada, porque muitos que estão lá nem sabem que morreram. E desesperado e apavorado, não sabem o que está acontecendo, porque é justamente um lugar de tormento, né? E já em um outro momento ela esteve como se fosse muitas celas e prisões, e ali em uma dessas celas ela conversou com um rapaz. Depois o arcanjo que acompanhava contou um pouco da história da vida desse rapaz. Nos podcasts vocês vão poder ouvir com mais detalhe isso tudo, né? Recomendo que ouçam. Então,
Para que a gente possa ter em mente, isso é apenas um dos níveis do inferno. Ainda tem o nível 2 e o nível 3, que os anjos disseram para ela que ela ainda vai ir para lá, vai ser levada ainda lá, mas está sendo preparada, principalmente emocionalmente. Porque o nível 3, as pessoas que estiveram lá, uma mulher foi arrebatada, tem até um livro, a Divina Revelação do Inferno, ela esteve lá. O relato é que quem vai para lá nunca mais é a mesma pessoa, porque o terror e o horror que enxerga lá é indescritível. Não há nada de violência que você possa tentar imaginar que tem na terra. Pensa no pior ser humano que você já sonhou que exista na terra. Ele é um aprendiz, uma criança perto do que tem lá. Porque a grande diferença é que lá você não morre. Se os demônios te arrancam um braço, brota outro para eles arrancarem de novo. E assim é por toda a eternidade. Então os anjos, já relatando um pouco disso, já nos comentaram que muita gente que está no Hades hoje, que quando for para o inferno depois do juízo final, é como se estivessem tirando férias. Porque só fogo dói muito menos do que eles enfrentam hoje. Mas grande parte das pessoas preferem não acreditar que inferno existe, preferem não acreditar que demônios existem, mesmo com as transmissões, diversas vezes, demônios já se manifestaram, foram expulsos, como uma jovem bem magrinha, que 5 pessoas fortes não conseguia segurar. Ou seja, ela sozinha jamais ia conseguir ter mais força que 5 adultos. E ela conseguia até levantar os 5 do chão. Ou seja, isso tudo aqui já foi visto, mas quem quer continuar achando que não existe é um direito seu. Como disse, não é minha função ser teu juiz, apenas ensinar. Não é minha função dizer quem vai para o céu ou vai para o inferno. Você está no pecado, vai para o inferno. Não, essa parte do vai para o inferno não é comigo. A minha função é te dizer aquilo que Deus gosta e aquilo que Ele não gosta. Porque se você viver uma vida de uma forma que Ele não gosta, já se torna impossível tu entrar no paraíso. Impossível. Mas talvez tenha uma oportunidade de salvação, alguns têm. Mas olha, é tão raro, que é melhor você nunca apostar muito nisso, viu? É mais fácil você comprar um bilhete uma vez na vida da Mega Sena e ganhar que conseguir essa oportunidade depois da morte. Então não arrisca, não vale a pena. Grande parte das pessoas que não foram assim horríveis, terríveis aqui na terra, é aquelas ditas como boas de coração, sabe? As boas de coração estão indo lá para a prisão eterna. Então aqui o Senhor, o mais que ele destaca é como isso realmente é lá do outro lado. E ele está descrevendo e chamando a tua atenção aqui, que lá é tão horrível, é tão terrível, quem sabe em breve Deus possa levar a missionária Cleide lá e assim a gente possa conhecer um pouco mais de detalhes, porque é incrível como eu digo para Deus que a gente serve a Ele muito por fé mesmo, muito mais por fé do que por vista, como já dizia o apóstolo Paulo, né? Porque muita coisa que a gente conhece, entende, a gente não viu, a gente escutou eles relatando, né? A gente escutou, desde criança, eu tive a oportunidade de conhecer a história de pessoas da nossa igreja que já foram arrebatadas. Antigamente, quando eu era criança, isso aconteceu várias vezes durante o culto. Do Senhor autorizar isso, a pessoa ser sentada numa cadeira e ela ser arrebatada, porque quando a alma dela sai do corpo, para quem nunca ouviu falar disso, fica um anjo no lugar mantendo o corpo vivo. Porque se não ficasse o anjo no lugar, logicamente ela morria. Então fica um anjo no lugar, mantendo o corpo dela vivo, porque o que mantém o corpo vivo é a alma. Por que os médicos dizem e falam em morte cerebral? Que é confirmada a morte da pessoa. É o momento que a alma sai do corpo. Então fica um anjo no lugar, mantendo este corpo vivo, e a pessoa é levada a alguns lugares. Teve 2 ou 3 irmãos que eu lembro. Eu era muito criança, eu devia ter uns 4, 5 aninhos naquela época,
Então eu não vou lembrar lá muita coisa, mas eu lembro deles relatando no jardim que ela teve, o tipo de fruta, o tipo de planta, enfim, né? O tipo de banco como uma forma de uma pérola assim e tal, descrevendo, enfim. Mas isso é conversa para outro momento. A questão é que aqui a gente tem que chamar a atenção de encarar com responsabilidade esta oportunidade que Deus está nos dando. Porque por vezes a gente vai crescendo no meio do evangelho, e principalmente hoje, que a gente está vivendo em um dos evangelhos mais fáceis de se salvar. Muito fácil. É só falar, eu aceito Jesus. Pronto, não existe inferno mais para ti. É o evangelho mais fácil de se salvar do mundo. Se está funcionando, bom, aí é outros 500. A promessa é que funciona. Segundo os anjos que a gente conversa, não funciona. Segundo os sábios, sim. Mas eu fico meio com o pé atrás com esse negócio de sábio ou teólogo, porque um sábio da Bíblia que se veste de preto dos pés à cabeça, eu fico assim, olha, se a tua faculdade te ensinou que andar de preto é andar com Deus, obrigado, eu não tenho interesse na tua faculdade, eu fico com a minha ignorância. Porque se eu estiver na minha casa orando, acho que foi o Marcos que até falou esses dias, se eu estiver na minha casa orando de joelho e chegar do lado alguém vestido de preto dos pés à cabeça, e falar comigo, eu vou repreender, sangue de Jesus tem poder, né? Te arranca, né? Da onde? Não, mas é anjo do Senhor. Se na tua religião é anjo, respeito com todo carinho, mas fica com todos eles para ti. Não precisa mandar nenhum lá para casa, viu? Não quero nenhum lá em casa. Cada um acredita no que quiser. Agora, na minha crença, que aquele evangelho antigo é capeta. Se na tua é anjo, bom, cada um fique com os anjos que gosta. Enfim. Mas aqui o Cristo está chamando a atenção por esta responsabilidade. Para nós cuidarmos com esse, Deus entende. Eu não consigo mudar, Deus entende. Eu não consigo ser diferente, Deus entende. Pois é, e ele diz aqui várias vezes, olha só. Se a tua mão é sem vergonha, ela vai aonde não devia. Pega o que não devia pegar. Eu estava no mercado hoje, passei a mão em um pacotinho de bala. Mas Deus entende, eu não aguentei. A Bíblia diz, sim, Deus entende, Ele dá até o remédio. Não precisa ficar triste por causa disso. Ali, corta a tua mão fora. Pronto, resolvido o problema. Deus entende. É melhor entrar no céu sem a mão do que com as duas ir para o inferno. Deus te entende. Ele está dizendo, Deus entende a tua fraqueza, é só tu arrancar a mão fora e resolvido o problema. Simples, tudo feito no amor. E ele continua dizendo, se o teu pé te escandaliza, você adora dar coice nos outros, mas é só para brincar. Deus entende. Deus entende que é uma brincadeira? Claro que sim. Tanto é que ele diz, corta a tua perna fora. Passa o machado, mete o serrote. É melhor entrar sem o pé no céu do que os dois ir para o inferno. Veja como Deus é compreensivo contigo. Aí ele cita o olho, né? Se o teu olho te escandalizar, arranca fora. Deus entende. É melhor entrar com um zóio só lá em cima do que com os dois e queimar no inferno. Mas ele não falou nada da língua. Sim, porque ele deixou lá para Paulo que fala depois. Não ia ele falar de tudo sozinho, deixa um pouco para os outros. Também fala, controla a tua língua. Mas dá vontade de falar umas verdades? Dá. Deus entende que tu só fala a verdade. Chega em casa hoje, passa a tesoura na língua. Pronto, tu não vai mais falar a verdade para ninguém. É simples, Deus é compreensivo contigo. Hoje Deus está te dizendo, arranca só a língua, porque se tu morrer com esta língua, eu vou botar ela e todo o resto no inferno, de tão compreensível que Deus é. Então é importante nós percebermos que nada é por força, nada é por violência.
Você não é obrigado a mudar. Você não é obrigado a ser diferente. Obviamente, não vão, pelo amor de Deus, vocês de cá estão assistindo, sair se picando e arrancando os olhos, dizendo que foi o bispo que mandou, viu? Que tem uns louquinhos por aí que tem que ser claro. O que a Bíblia está dizendo é: todo sacrifício que você fizer para mudar, né? Você gosta de dar uma pitada, né? Tinha antigamente o irmão Getúlio aqui na igreja, muitos anos ele teve dificuldade de largar o cigarro, muitos anos, né? Aí de tantas vezes que a gente conversava sobre isso, ele ficava com vergonha quando eu chegava lá na entrada para conversar com ele. Quando eu ia para a faculdade, sempre ia um pouquinho antes para chegar lá e bater um papo com ele. Sempre gostei muito dele. E aí ele estava com o cigarrinho, botava fora e disse: não, meu irmão, não tenha vergonha de mim do cigarro, o problema não é eu. O problema é tu morrer assim e botar fora a tua salvação. Mas bispo, eu não consigo, então leva uma garrafinha com água na igreja. Toda terça a gente ora, leva, e depois durante a semana tu vai tomando, tu vai ver que Deus vai te ajudar. Conseguiu largar o cigarro, né? Foi fácil? Não. Nada é fácil nessa vida. Só que Deus aqui, Ele está com todo o amor dizendo: eu entendo que você não consegue largar o vício, só que se tu morrer com o vício, eu vou botar o vício e tu no inferno, tá? Só isso. Agora, se não, eu não quero acreditar, é contigo, não é mais comigo. Na nossa maneira de falar, e veja que aqui ele começou o texto de uma forma tão bonita, né? E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que acreditam em mim, não é todo mundo, é aqueles que acreditam no Senhor, melhor fosse que você amarrasse uma pedra no pescoço e te jogasse no mar. O que tu vai sofrer afogado vai ser brincadeira quando tu morrer e cair na minha mão. Mas o que é escandalizar? Aí você pega outra versão e ele diz: se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra amarrada no seu pescoço. Um tempo a gente tinha aqui o cinema na igreja e muito a gente viu de alguns pastores que ele ensinava entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. É importante que a gente tenha em mente que falar uma verdade para uma pessoa, até aí não diz nada nem de bom e nem de ruim. A questão é como você fala esta verdade. Porque eu posso chegar em casa e falar de uma maneira estúpida com a minha esposa. É claro que eu não faria isso porque eu amo o ar-condicionado. E na sala não tem. Isso seria um problema. Mas seria uma ignorância. Mas eu estou falando a verdade. Tá, mas pode falar verdade como um príncipe ou como uma mula. A Bíblia fala em Salmos que tem muito ser humano que é igual uma mula. Deus fala e não entende. Esse dia da semana eu até estava vendo um vídeo de uma mensagem, até no final trouxe um versículo que eu já tinha lido lá em Jeremias. Nós ainda vamos ver ele, vamos estudar ele ainda durante o nosso estudo, né? Aonde Deus cita para Jeremias um relato de uma família. Ele disse: Jeremias, houve um tempo, um homem, que ele ensinou aos seus filhos que não bebessem nada de álcool. Ele ensinou isso aos seus filhos. E até hoje, toda a descendência dele, ninguém bebe. Porque aquele pai ensinou que eles não deviam fazer isso. Porém, eu falo com o meu povo e eles não me escutam. O amor deste povo, em outro momento ele diz, é como o sereno da manhã. Basta sair o sol e ele desaparece. Então, o que ele está dizendo com isso? Que por vezes as pessoas, quando é um ensinamento de homens humano, as pessoas guardam e praticam.
Quando é algo que Deus ensinou, não. Cada um vive do seu jeito e da sua forma. E aqui esse primeiro versículo, ele trabalha esta questão, onde nós temos cuidado ao falar com as pessoas. Falar uma verdade é importante, desde que não torne a vida daquela pessoa pior do que está. Por exemplo, você vai lá e fala uma verdade e magoa a pessoa pela forma de falar. Isso deu um bom resultado? Não. Tornou a vida da pessoa melhor? Não. Amados, se você abrir João 15:16, ali diz a Bíblia: vos nomeei para que deis frutos que permaneçam, a fim de que tudo que pedires com fé, crendo, recebereis. E aqui nos evangelhos ele fala sobre aqueles que dão bons frutos e aqueles que dão maus frutos. Então é importante que nós venhamos ter em mente que a forma como nós transmitimos estas verdades, elas devem ser cuidadas. Com todo mundo? Não é com todo mundo. Ela está falando aqui, um destes pequeninos, pessoa que está começando na fé, pessoa que não tem muito conhecimento ainda, pessoa que ainda não tem muito discernimento. Se é um nego velho na fé, não, esse aí às vezes tem que dar umas porradas que é para ver se acorda. É completamente diferente. Mas aqueles que estão começando, pessoas que não têm muito ainda, por exemplo, domínio das suas emoções. Tem muitas pessoas que se magoam com muita facilidade. E se eu vou falar alguma coisa para elas e eu conheço essa dificuldade, dentro do possível, eu vou tomar cuidado para não tornar a situação pior do que já está. Porque senão daqui a pouco a gente passa mais brigando e discutindo porque cada um tem a sua verdade, do que realmente construindo uma igreja alegre e feliz, onde todos vivem em união. Então observa então que neste texto que nós aqui lemos, ele começa falando, cuidado ao você falar com as pessoas. Você até pode ter razão, mas coloca isso de uma forma inteligente. Se não sabe ainda fazer, então não faça. Ele aqui traz exceções? Sim, ele está falando de pequeninos, pessoas de pouco conhecimento, de pouco domínio. Há pessoas que não são pequeninos, são ráçaras de víboras, são demônios na terra. Aí é completamente diferente. Então ele destaca pessoas que creem em mim. Ele é muito específico ao falar. É com todo ser humano? Não é com todo mundo. É com pequeninos que creem nele. São pessoas que têm erros, têm falhas, poxa vida, isso até eu tenho. Mesmo estando há 45 anos dentro de igreja, desde que nasci, porque era de colo e já incomodava minha mãe na igreja. Ou seja, já fazia alguma coisa na igreja desde que estava no colo. Aí a mãe, com muita fé, graças a Deus por isso, teve que orar a Deus e pedir que botasse um sono em mim para que sempre que começasse a mensagem eu dormisse. Foi um santo remédio. Eu já tinha 7, 8 anos, ela conta, e chegava na hora da mensagem, eu puf. Aí ela teve que orar, não, agora ele já está na idade de ouvir. Ela teve que fazer a oração inversa. Então, às vezes, você não tem problemas na vida porque Deus não te ouve ou que Deus não ama. É falta de fé mesmo, porque a minha mãe orou, mesmo lá no começo da sua fé, dando os primeiros passos, e Deus ouviu e deu o resultado. Ajudou ela, porque ela trabalhava de diaconisa lá na porta, e aquele era o tempo de crente raiz. Não é esses crentes de chocolate de hoje. Não, tu é diaconisa, está na porta e tem criança pequena, deixa que eu pego para ti. Não, tu fez, tu cuida e tu cria. Tem que ficar na porta, sentado na cadeira. Não, é em pé, com a criança no colo, e faça bem feito o trabalho, senão tu vai ser cobrada do pastor depois.
Ai, mas que falta de amor. Não, era crente que tinha vergonha mesmo, né? Era crente que fazia a diferença mesmo, né? Era crente que aquilo que fazia, realmente fazia por amor. Resultado, ela fez uma oração no começo da fé, e o resultado, pegava no sono. Pronto, dormiu, era só levar uns paninhos, botar no canto da igreja, largar ali, e pronto, resolveu o problema. Já os crentes de hoje, choro quando não brigo com o resto da igreja inteira. Ai, mas que falta de amor, ninguém pega meu filho. Ô, Jesus amado, a gente veio de outro berço, né? Deus abençoe. Se os meus cálculos com a volta de Cristo estiver certo, amém, tomara, porque se tiver errado, não vai sobrar crente nenhum para continuar, né? Enfim, Deus faz o que Ele achar melhor. Ou seja, então mesmo lá na porta, e eu era uma criança pesada, gorda, né? Tinha graxa para tudo que era lado, né? E ela tinha que ficar lá o culto todo no colo, né? Porque ela contava na hora do louvor, era uma beleza, quietinho. Chegou a mensagem, nossa, faltava só se agarrar no lustre e eita, né? Enlouquecia, não gostava, né? Como é que é as coisas, né? Enfim. Mas aí quando tem um crente que em vez de reclamar da vida, ora e busca a Deus, pronto, chegava na mensagem, dormia, botava nos trapinhos ali no chão e pronto, ela fazia o trabalho de diaconisa dela, eu dormia meu sono e todo mundo era feliz. Então é importante que a gente venha ao longo da vida ter em mente que os crentes mais antigos, eles não eram desses crentes que ficavam reclamando da vida, botando defeito irmão, criticando irmão. Não, eles gastavam o tempo orando e jejuando e lendo a Bíblia. Eles gastavam o seu dia fazendo fofoca? Não, cantando os hinos da harpa. Pergunta para os crentes mais novos quem é que sabe um hino da harpa de cor. A harpa do meu tempo tinha 524 hinos. A atual hoje tem mais de 600, né? 640, tem mais do que meu tempo. Ou você tem mais opção ainda. Será que é que sabe um de cor? O 15, o 310, 303, 39. Né? Grande parte dos hinos que eles estão cantando, eu nem me dou o trabalho de abrir a harpa, mesmo que eu tenha. Porque Jesus amado, já deu para decorar todos eles. Né? Daqui a pouco tu se perde em algum parágrafo, começa antes ou depois, porque fica muito tempo sem cantar, mas a letra tu lembra. Porque isso foi importante, lá no meu tempo de criança era o que mais se cantava na igreja, hino da harpa. Né? E aí tinha arrebatamento. Hoje, com lindos louvores, não estou dizendo o contrário, né? Mas a gente vive um tempo onde nem dom de visão mais tem. É muito raro alguém ver alguma coisa no culto. Né? Mas enfim, não é uma crítica, viu? É apenas um comparativo. Então é importante que a gente perceba aqui. Então tudo que você for fazer, pensa, vai tornar o dia da pessoa melhor? Eu vou ajudar a pessoa de alguma forma? Porque por vezes você fala algo, mesmo tomando cuidado, às vezes a pessoa no começo ela fica brava contigo. Depois ela vai pensando, meditando naquilo e vê que realmente tu tinha razão. Por quê? Porque você não falou de uma maneira, boca aberta. Não falo isso nem com os meus filhos, imagina. Às vezes dá vontade de tirar até uma cadeira. Mas não vale a pena, né? Enfim, não faça isso, de jeito nenhum. Tem que aprender a ter paciência. Esperei com paciência no Senhor. Senhor, Deus abençoe. Eu creio que quando eles tiverem 45 anos que nem eu, eles vão ter juízo que nem eu. Né? Enfim, Deus quiser. Né? Mas enfim, tão importante nós aprendermos que ao longo da vida, eu não tenho que tornar a vida das pessoas que me rodeiam pior. Eu tenho que tornar a vida delas melhor. Segundo ponto que a gente vê que o texto ele descreve muito bem, eu já comentei em outros momentos, que Deus não manda amar o mundo todo como a ti mesmo. Às vezes me ligam as pessoas lá da África, nem sei quem é. Que nós estamos fazendo uma missão aqui, pregando o Evangelho de Deus e precisamos de ajuda do irmão. Eu disse, olha, quando eu comecei a minha missão como pastor, eu não tinha nem salário. Eu tinha boa sorte e te vira. Comi aquilo que os irmãos davam de quilo. Hoje, graças a Deus, nem precisa mais. E fiz a obra, não precisei estar mandando e-mail e mensagem pedindo esmola para ninguém. Ou seja, se tu está fazendo obra enviado por Deus e está dando nesta naba, ou aguenta no peito igual o meu pai quando começou, ou dá no pé. Não adianta muita coisa.
Porque Deus ele tem que dar condições e ajudar, e mesmo nos tempos difíceis que meus pais passaram, Deus ainda dava condições, nunca passamos fome, né? Era o feijão e o arroz e a carne de pescoço, 250 gramas em cada refeição. Né? Como a mãe pesava isso, não sei porque não tinha balança, mas tinha que cuidar, porque se errasse na soma não dava para a semana. Enfim, mas era como dava. Mas tinha o pão feito em casa, né? Por isso que eu amo o pão feito em casa, né? Nossa. A mãe sempre fazia em casa. Hoje em dia não, depois que inventaram a padaria, né? Aí ficou fácil até mais. Aí tu vai lá na Noêmia, né? Deixa que ela se rala às 3 da manhã fazer um pão para nós, né? Depois a gente já vai ali, né? Compra o pão, ganha um baita de um sorriso e vai para casa feliz, né? É isso aí. Ficou mais fácil a vida hoje. Antigamente não. Antigamente se quisesse comer pão tinha que fazer em casa, né? Mas vemos aqui então que Cristo dando instruções que a gente deve levar para a nossa vida e praticar no dia a dia, não torne a vida das pessoas pior. Se não pode tornar melhor, fica quieto. Tem muita gente que você nunca vai gostar. Ai, mas como assim, bispo? A gente tem que amar ao próximo. Sim, mas tem gente que não vai ser próxima minha nem no céu. Ah, mas no inferno, se Deus quiser, eu não vou para lá. Se eles vão, aí é problema deles. Agora, tem gente que nunca vai ser próximo a mim de forma alguma. O que eu faço? Vou passar brigado? Não. Se eu sair de casa e der de olho neles, eu viro as costas e volto para casa. Não, porque não dá. Não bate o tic-teco, né? Eu tenho só dois. Os 2 neurônios que eu tenho da briga com os deles? Não, então não dá certo. Se é para estar brigando e batendo boca, não. Depois que me inventaram no celular o botão vermelho desliga, resolveu o problema, bloqueia. Que coisa linda esse botão. Que coisa linda. Eu bloqueei todos eles. Se qualquer um que tentar me ligar vai ter que usar o celular de outro. Graças a Deus por isso. Então, para quê? Para evitar problemas. Para que está brigando? A gente não é anjo na terra que tem que se dar bem com todo mundo. Eu não sou do tipo que guarda raiva, porque eu acho que guardar raiva e o ódio, o único prejudicado com isso é você mesmo. Não desejo mal para ninguém. Se algum dia vir pedir minha ajuda, ajudo. Dentro do possível eu ajudo. Não guardo raiva de ninguém. Agora, eu não guardo raiva de você, só não gosto da tua companhia, não gosto da tua cara, não suporto te enxergar. Se precisar, eu te ajudo. Mas tu tá bem? Tomara que sim. Lá no passado, uma dessas pessoas, quando estava numa encrenca, orei, Senhor, me faz um favor, eu nunca peço nada para ti, para mim, e se Deus quiser, nunca vou pedir. Agora eu peço para essa pessoa, enriquece ela. Por favor. Porque se ela ficar rica, ela não vai me encher o saco. Ficou rica, mas não adiantou muita coisa. Mas enfim. Mas Deus abençoe. Amém. Pelo menos não me incomodou tanto mais. Ou seja, então que é o mal de ninguém. Né? Tem gente que guarda raiva, tem crente. Que o diabo te carregue. Meu Deus, não faça isso. Não desejo mal para ninguém. Porque eu aprendi com meus pais que tudo que tu deseja para os outros, pode levar quanto tempo for, vai voltar em dobro para ti. Porque o diabo ouviu, passou, guardou na memória e vai vir te devolver a moeda. Então não faça isso. Não desejo mal para ninguém. Desejo bem para as pessoas. Tem um vizinho te incomodando? Não desejo. Senhor, manda um raio naquela praga. Não. Diga, Senhor, abençoa que ele consiga uma casa, um emprego lá no Nordeste, bem longe. Só Deus abençoe, não coloca perto da casa do pai e da mãe da jovem que iniciou o culto, porque senão um dia eu vou lá, vou dar de cara com eles. Só deixa longe de lá, por favor. Enfim, faça orações inteligentes, né? As pessoas não pensam antes de orar, ora Deus dá. Mas tu vê, encrenca, se eu soubesse disso, devia ter pensado antes de orar, né? Então ora bem certo. Não desejo mal para ninguém, porque senão, se a minha boca está desejando mal, Jesus está dizendo, lacra a boca ou coloca a boca e o corpo no inferno depois. Não vale a pena. Ou seja, então cuidado com isso. O coração é falso, enganoso e perverso. E ele conclui fazendo ali algumas afirmações que para a maioria daqui a pouco passa despercebido o seu significado. Olha o 49, numa outra versão. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom,
mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Eu posso não gostar da pessoa, mas da minha parte, eu vou tentar viver em paz com ela por toda a eternidade. Até porque eu acredito que o céu deva ser muito grande. Muito grande. Então, Jesus, quando tu já organizou, me coloca lá na região da Europa no céu, coloca lá na região do Brasil no céu, e, enfim, vamos ver feliz para sempre. Porque se aqui eu não saí do sul porque alguém pagou a minha passagem. Ou seja, senão nunca saí. Fui até ali, Santa Catarina, Paraná, mas é tudo sul, né? Então lá no céu daqui a pouco vai ser a mesma coisa, né? Enfim, eu não sou muito luxento. Qualquer barraquinho debaixo da ponte aí no céu, para mim tá bom. Eu escapando do inferno, o resto é lucro. Então tá bom, a pessoa vive feliz em um canto do céu, eu vivo feliz no outro canto do céu, né? E pronto, porque a gente não guarda mágoa, não guarda raiva, pelo menos da minha parte. Não guardo raiva, não guardo ódio de ninguém, né? Se algum dia precisar de ajuda, ajudo dentro daquilo que eu posso, não tem problema nenhum. Porque todo o bem que eu faço vai voltar para mim mais cedo ou mais tarde, sempre foi assim, graças a Deus por isso, né? Enfim. E aqui ele conclui dizendo aquilo que nós estávamos conversando: tenha paz uns com os outros. Eu posso não gostar de alguém, mas da minha parte eu devo ter paz com ela. Não devo estar em guerra, porque isso abre portas para o diabo entrar. Às vezes a pessoa coloca, mas daí se não cobrar, o diabo vai entrar na igreja. Irmão, o diabo não precisa tomar conta de igreja. Ele tirando você da igreja certa, te botando uma errada, ele já ganhou. Ele não precisa de 4 paredes. Então o maior tesouro que a gente tem ao defender a igreja é defender as almas que Cristo morreu na cruz. Ajudar a cada uma delas para que possam estar na casa de Deus, dentro do possível, é claro, né? Há casos que não vai ser possível, mas Deus disse que tem muitas igrejas no Brasil que ainda são igrejas sérias, que realmente adoram a Ele da forma como Ele deve ser adorado, semelhante à nossa. Então, amém. Né? Não existe salvação só na minha igreja, né? Mas a Bíblia é uma só, viu? E ali a questão do sal, que aqui, inclusive em outro momento, ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Né? Se o sal tiver sabor, é bom para temperar, porém se o sal não tiver sabor, ele para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. E aqui ele diz, né, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Segundo o relato, por exemplo, da divina revelação do inferno, segundo os relatos da mãe que esteve lá, os lugares para onde a pessoa vai ou fica é de acordo com os erros e pecados que ela cometeu. Então, assim como o sal na Bíblia, quando ele tem sabor, tempero, ele representa as boas ações que você teve, boas ações não segundo a nossa visão, segundo a visão de Deus. Porque tem muita gente que aqui foi muito boa de coração e está lá no tormento. Por quê? Porque para Deus isso não diz nada. Então, quando a gente faz as coisas aqui na terra, colocando uma melhor forma, da forma que Deus quer, do jeito que Deus quer, mesmo que a gente aguente uns desaforos, mesmo que dê vontade de sentar em um banco nas aspas, mas não faz por amor a Deus, né? Mas, Senhor, eu tenho curso superior e cela especial, mas não vai, mas no céu não tem, né? Aqui tu pode contratar todos os advogados do mundo, e se tiver dinheiro, aí está tranquilo, porque é só fazer um acordo com o juiz, né? Tomara que nenhum juiz esteja assistindo. E está tudo resolvido. Né? Mas no céu não tem isso. No céu não tem isso. Então a gente aguenta que não tem coisa boa para falar, fica aqui, mas está me xingando, deixa xingar. Enquanto for eles nos xingando, tá bom. O problema é se for a gente xingando eles. Porque xingando os outros a gente não entra no céu. De boca fechada entra.
E aqui ele está usando essa questão do sal, né? Porque cada um será salgado com fogo, cada sacrifício será salgado com sal, porque de acordo com as obras erradas que você viveu aqui, seja do vício, seja lá qualquer for um dos 140 e poucos pecados que a Bíblia cita, você vai ir para um lugar diferente, onde próximo a ti vai estar pessoas que praticaram os mesmos erros e falhas aqui na terra. Né? Obviamente que nenhum de nós está querendo conhecer este lugar. Eu não tenho curiosidade nenhuma. Né? Nós queremos ir conhecer o céu, de preferência para ir ficar. Né? Então que a gente possa, ao longo do tempo, ao longo da vida como crente, ter em mente, o diabo vai usar muitos para te provocar. Muitos para muitos para te tirar do sério, e se você fizesse, estaria fazendo com razão humana, não com uma razão daquele que foi pregado numa cruz, apanhou, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, e assim sentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e disse, sede meus imitadores. Se for para apanhar, apanha quieto. Se for para aquele crente, eu até apanho, mas eu também bato. E aí não adianta, aí você vai fazer companhia no inferno lá com aquele que tu está brigando, né? Então cuidado com isso, seja prudente na tua forma de viver, seja prudente na tua forma de reagir. A vida passa muito rápido, né? Aí se foram 45 anos de vida, daqui a pouco, se Deus quiser, eu dou no pé, né? 150 passa voando, né? E então a gente possa realmente andar com Deus, viver com Deus, e cada dia que passa podermos construir muito mais amigos do que inimigos. Porque até aqueles que nos desejaram o mal, pode passar o tempo que for, ainda vai morder a língua. Fica firme com Deus. Ainda vão ter que morder a língua. Tenha paciência. Deus, Ele tem muita paciência. E todo mundo que fez o contrário com Ele depois mordeu a língua. E como eu gosto da minha, eu fico bem quietinho no meu canto, para não ter que morder ela depois. Então busque ao Senhor Jesus, viva com sabedoria, tenha paciência, faça o bem. Não seja um juiz, mas aquele ali não merece. Se está ao teu alcance, você pode fazer, porque a Bíblia diz não amar o próximo como a ti mesmo. Não vai daqui a pouco tirar de ti para dar para os outros, né? Estragar a tua saúde para estar cuidando dos outros. Não, aí é burrice. Né? Mas se não vai te prejudicar fazer este bem, vá lá e faça. Mas não merece, irmão, Deus vai te pagar. Faça por amor, faça com carinho, e tu vai ver quanta coisa boa tu ainda vai experimentar. Quem anda com Deus nunca perde, né? E Ele promete muita bênção nesta vida e muito mais na vida que ainda há de vir. Né? Graças ao bom Deus por isso. Vamos colocar, pessoal.